Os animais podem perder a paciência e se tornar agressivos, causando problemas tanto para humanos quanto para outros animais. Mas às vezes, isso pode se voltar fortemente contra eles mesmos de maneira séria. De vez em quando, o animal provoca uma briga apenas para que sua vítima reaja com mais força e ferocidade, e nem sempre isso acaba bem. Estes são 20 momentos em que os animais se meteram com o adversário errado. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Mãe galinha. Protege seus pintinhos de uma cobra real. Essas cobras problemáticas nunca aprendem. Você não quer mexer com uma mãe. Esta cobra estava procurando uma refeição fácil, e ao avistar um ninho de pintinhos fofos, parecia ter encontrado uma. Ela apenas não contava com a defensora dos pintinhos, também conhecida como sua mãe, sendo tão destemida. Movendo seus pintinhos para um lugar seguro, esta ave corajosa continua lutando contra a cobra até que cada um dos filhotes esteja fora de perigo. A cobra continua sua intensa ameaça às aves fofas, enquanto a mãe as guia para longe. Por uma questão de segurança, ela continua atacando a cobra e, presumivelmente, xingando-a extensivamente enquanto a agita e distrai para que seus filhotes possam escapar. É uma exibição incrível de maternidade multitarefa diante de um perigo mortal. E parece que, apesar dos melhores esforços da cobra, ela não conseguiu morder a galinha-mãe nem pegar um filhote saboroso para o seu jantar, o que é incrível, considerando as prováveis odds de uma cobra perigosa contra uma simples galinha. Mas ela é uma mãe durona, mais corajosa do que qualquer um poderia imaginar, e talvez chamar alguém de galinha não seja tão justo com as galinhas, afinal. Isso é tudo para animais se metendo com o oponente errado e, literalmente, o fim da linha para algumas dessas criaturas. Número 2. Águia e corvo em batalha mortal. De acordo com especialistas em aves, este corvo está na verdade tentando provocar uma briga com essa enorme ave de rapina. Eu me pergunto como isso vai acabar. Parece que muitas aves, especialmente corvos, têm um pequeno complexo de Napoleão. Essas aves são tão destemidas ao ponto de serem tolas, e este corvo está demonstrando essa característica ao máximo de suas habilidades, pairando acima de uma enorme águia no meio do voo, tentando atraí-la para uma briga. O que realmente acontece é um pouco mais engraçado do que você poderia ter antecipado. À medida que o corvo tenta iniciar uma confusão com a águia, ele paira sobre ela de uma maneira que, segundo os especialistas em aves, é um pouco engraçada. Mas quando o confronto planejado não acontece, o pássaro menor acaba apenas pegando uma carona nas costas da águia. Não dura muito tempo, e então o corvo parece perceber que talvez não seja a melhor maneira de fazer amigos e voa novamente, talvez para tentar brigar com uma coruja. Número 3. Hipopótamo. Aprende lição com rinocerontes. Em um encontro um tanto bizarro em uma reserva de caça na África do Sul, um hipopótamo solitário entra em um grupo de rinocerontes e começa a agir de maneira provocativa. O hipopótamo, embora seja uma criatura poderosa por si só, geralmente não enfrentaria um rinoceronte, e muito menos um grupo deles. Mas essa besta corajosa parecia estar bastante interessada nos rinocerontes e fez alguns movimentos agressivos. Os rinocerontes ficam um pouco perplexos com esse comportamento estranho e não fazem muito a respeito. O hipopótamo claramente não representa uma ameaça para eles, então eles permanecem relativamente calmos. No entanto, o hipopótamo é ousado, e uma vez que começa a mostrar seu peso, os rinocerontes decidem que é hora de lembrar ao intruso exatamente quem está no comando ali. Um rinoceronte parece expressar seu descontentamento com algumas corridas gerais em vez de um ataque total, e quando o teimoso hipopótamo ainda não entende o recado, o rinoceronte então lhe dá um chifre bem convincente no traseiro, enviando o hipopótamo embora com um fundo dolorido, e se não mais, com um pouco mais de esperteza na rua. Hipopótamo gordo uno, rinoceronte cero. Número 4. Gorila versus ganso. Nunca mexa com um ganso. Essa é a regra número 1. E um ganso em período de ninhada é um adversário ainda mais formidável.
Esse gorila de 16 anos, chamado Barney, vive a maior parte do tempo de forma pacífica e sem ser incomodado em seu habitat enclosure no zoológico do condado de Sedgwick, no Kansas. Mas quando uma família de gansos se mudou para lá, parece que uma guerra de turf começou e não foi do jeito que você pode ter esperado. Os gansos decidiram que a melhor defesa era o ataque e foram lá para aterrorizar aquele gorila. Não os incomodava nem um pouco que esse animal deveria ser assustador para essas frágeis aves de pescoço. Eles iam mostrar para aquele grande símio quem realmente estava no comando e era melhor ele se ajustar. Gansos são uns idiotas. Número 5. Luta intensa entre uma zebra e uma leoa. Não é comum que uma zebra consiga se afastar de um ataque de leão, mas de vez em quando, uma zebra consegue dar um chute perfeito e fazer uma retirada rápida. Foi exatamente assim que essa zebra afastou um enorme leão com juba e saiu relativamente ilesa. Parece que todas as cenas de ataque de leão à zebra que você já viu antes seguem um padrão conhecido. Uma pequena luta, uma mordida mortal seguida por rasgamento de garganta, tudo antes das inevitáveis imagens de pedaços de zebra e leões cobertos de sangue, satisfeitos com o que fizeram. Mas essa zebra não estava a fim de se tornar o almoço bagunçado da matilha local. Em um momento aterrorizante, o leão havia agarrado a zebra e parecia que estava tudo acabado, mas então a zebra se contorceu e deu um poderoso chute duplo no rosto do leão surpreso. Para adicionar insulto à injúria, o leão atordoado caiu em uma poça de lama. A zebra então fugiu rapidamente do local. Não sei se a zebra poderia realmente dar um chute que mataria um leão, mas esse leão certamente passou um pouco de vergonha e voltou para casa com o rabo entre as pernas. Número 6. Cães versus ursos. Um urso pardo curioso causou um alvoroço entre um grupo de cães bastante tenazes em um vídeo capturado no Alasca. Neste vídeo, o urso estava ousadamente fuçando em um barco, parecendo bem desconfiado, e capturando a atenção de 3 cães de guarda muito entusiasmados. Os cães, que se chamam Henry, Baby e Crash, não hesitaram em defender o barco e a propriedade de seus donos contra o intruso, mesmo que esse intruso fosse um enorme urso pardo de 230 quilos. O urso inicialmente parece bastante confortável, apenas farejando por aí, sem se perturbar com a presença das pessoas na área, e os cães são bastante pequenos, então parece não se incomodar. Mas o que acontece a seguir é uma surpresa para todos, especialmente para o urso. À medida que o urso se aproxima da propriedade e das pessoas, os cães decidem que é o suficiente e avisam ao urso que é hora de ir embora. Inicialmente, enquanto os cães valentes correm em direção ao enorme animal, o urso os olha como se perguntasse: "O que vocês vão fazer sobre isso?" Mas quando os cães começam a latir e correr em direção ao urso sem nenhum medo, é quando o urso percebe que essa não é uma briga que está disposto a enfrentar e que esses cães estão falando sério. Eles acabam literalmente afastando o grande urso. Às vezes, o tamanho não é tudo depois de tudo. Número 7. Girafa chuta um rinoceronte. Este rinoceronte parece ter se achado grande demais para seus sapatos, não é? Ou então ele não recebeu o aviso sobre as girafas. Este rinoceronte terá uma dor de cabeça amanhã. Olhando para a girafa de pernas longas, você poderia pensar que essa criatura extraordinária, embora bela, não está entre as mais bem equipadas para matar. Mas então, você deve olhar novamente. Há muitos animais na savana africana que querem capturar e comer uma girafa. Elas são bastante saborosas e fazem uma grande refeição, claro. Portanto, a girafa esquelética teve que desenvolver uma técnica particularmente eficaz para proteger a si mesma e seus filhotes. Ela não tem presas pontiagudas, chifres ou garras, então como ela faz isso? Seu segredo está em suas longas pernas. Elas têm um chute tão poderoso que podem realmente matar um predador se acertarem o ponto certo. Assim, muitos predadores da savana não escolhem a girafa para o jantar, a menos que sejam muito inexperientes ou se não houver uma presa mais fácil disponível. Mais frequentemente,
Uma girafa pode simplesmente correr mais rápido que outro animal. Número 8. Briga de cangurus. Cangurus podem ser animais realmente agressivos, especialmente se forem provocados por outros animais. Cangurus que foram agitados por cães têm o costume de atacar os donos dos cães em retaliação. Afinal, eles são animais fortes e selvagens. Nunca subestime o soco de um canguru, mesmo que você esteja em termos de primeiro nome. Este canguru grande e musculoso parece ter escolhido uma briga com um oponente à altura, uma cabra marrom. Agora, essa cabra pode não ter o mesmo salto que o canguru, mas ela tem chifres e uma boa dose de determinação. Os dois acabam se envolvendo em uma pequena disputa. O canguru dá alguns chutes na cabra, mas a cabra não se intimida e não recua. Basicamente, torna-se um impasse em que os dois machos participam de um concurso de gestos e posturas, sem que ninguém consiga fazer nada. Número 9. Crocodilo captura uma chita. Essas imagens não são para os fracos de coração, vocês foram avisados. Embora a chita seja o felino mais rápido e um caçador muito ágil e impressionante, acontece que existem algumas criaturas que também são rápidas, até mesmo para esses felinos velozes. Este jovem guepardo está à beira deste poço de água de maneira bastante precária e não tem ideia do que está se escondendo abaixo da superfície. O momento da realização vem tarde demais para o grande felino, já que o crocodilo usa o elemento surpresa. E tudo acaba em alguns segundos brutais e chocantes de luta. O crocodilo do Nilo é um réptil realmente grande. Esses animais podem alcançar impressionantes 6 metros de comprimento e pesar até 750 quilos. Não é de se surpreender que a visão de um grande crocodilo do Nilo seja o suficiente para fazer a maioria dos outros seres vivos correrem para as colinas. São as mandíbulas poderosas do crocodilo do Nilo que realmente tornam esse animal tão formidável. Sua força de mordida é 8 vezes mais potente do que a de um tubarão branco, e o crocodilo do Nilo é realmente bom apenas em fechar suas mandíbulas. Curiosamente, os músculos para abrir a poderosa boca são fracos em comparação, mas aquele único estalo mortal é realmente tudo o que é necessário. Seu método preferido de matar suas presas é arrastá-las para a água e afogá-las. Número 10. Águia ataca uma ave no Featherdale Wildlife Park. Bem, há algumas regras sobre comer e maneiras à mesa e coisas assim, mas há pelo menos uma ave por aí que parece não se importar com a polidez. Quando uma águia está comendo, é geralmente considerado um mau comportamento e possivelmente muito perigoso mexer com o jantar desse animal. Então, quando esta cegonha, encorajada pela cerca de arame que existe entre eles, decidiu que poderia se meter na carne de uma águia, teve uma rude surpresa. Essas imagens, capturadas no Featherdale Wildlife Park em Sydney, Austrália, mostram uma cegonha passando vagarosamente perto de uma águia em uma área cercada. A cegonha para olhar para a ave de rapina e seu almoço e decide que pode tentar pegar um pouco disso para si mesma, o que foi uma péssima ideia. Mesmo com uma cerca literal entre eles, a águia está definitivamente no topo da cadeia alimentar. Com um movimento rápido e bastante brutal, a águia agarra o bico da ave travessa com suas garras afiadas como navalhas e deixa bem claro, sem rodeios, que não há comida para ser encontrada ali. Número 11. Uma zebra chuta um porco do mato. O que faz de um cavalo listrado uma potência na savana africana é uma boa pergunta, mas a resposta está nas pernas longas e fortes desses animais. As zebras estão bem equipadas no departamento de pernas. Não é que tenham muitas delas, mas as 4 que têm são super fortes. Esses animais são especialmente leves em seus pés, e além de poderem alcançar velocidades de até 40 milhas por hora, as zebras podem evitar um predador com movimentos ágeis que rivalizam com o Ronaldo. Se a zebra não conseguir escapar rapidamente de um encontro perigoso com um predador, ainda tem a capacidade de dar um chute tão poderoso que pode realmente causar uma dor de cabeça séria ao agressor, como este porco do mato descobriu, coitado. Número 12.
Rinoceronte mata javali. Embora os javalis não sejam geralmente agressivos com animais maiores e mais assustadores, eles definitivamente vão revidar se forem encurralados por um rinoceronte. O javali está bem equipado para a defesa. Esses porcos selvagens têm pernas mais longas do que outros tipos de porcos e são realmente rápidos quando precisam ser. O javali é especialmente bom em escapar de uma situação complicada com suas técnicas de evasão hábeis e pode dar voltas em torno de um predador. Embora sejam bastante pequenos, eles também são rápidos e ágeis, o que é uma grande vantagem em uma luta se forem atacados. O porco do mato atrevido é o orgulhoso proprietário de presas enormes e não tem medo de usá-las. Essas presas causam sérios danos, especialmente a um rinoceronte, que embora tenha pele espessa, pode ser facilmente ferido por esses colossais caninos. Isso porque suas presas são, na verdade, dentes supercrescidos, e ser empalado pela enorme presa de um porco do mato defendendo seus filhotes pode significar a morte para qualquer criatura, até mesmo um rinoceronte perigoso e igualmente pontiagudo. Mas em uma batalha como essa pode ir de qualquer forma. Desta vez, no entanto, você pode ver que o rinoceronte ataca primeiro com um golpe decisivo e mortal com seu chifre. O porco do mato, que na verdade estava apenas cuidando da sua vida, é lançado sem cerimônia para o ar e cai de volta no chão, parecendo claramente expirado. A vida na savana é cruelmente implacável às vezes e mostra como tudo pode acabar rapidamente. Número 13. Girafas brigando de forma engraçada. Este é um vídeo incomum de um casal de girafas se envolvendo em um pouco de ação de socos ou algo extremamente pesado com o pescoço, mas não do tipo divertido. Basicamente, há um casal de girafas apenas vagando, cuidando de seus próprios negócios, quando um outro grande macho aparece e provoca uma briga com uma delas. Que falta de educação, de fato. Parece que esse grande rapaz tem algo a provar. Talvez ele esteja carente de confiança. Seja o que for que está incomodando ele, parece que ele precisa provar sua masculinidade ao enfrentar qualquer macho de girafa disponível, enquanto se certifica de que as fêmeas próximas estão observando, é claro. Agora, esses dois realmente se enfrentam, mas quando você não tem punhos, parece que balançar seu pescoço é a melhor opção. Girafas usam seus pescoços durante as brigas, batendo repetidamente e de forma extremamente violenta os pescoços uma contra a outra. Isso pode ser realmente perigoso para as girafas envolvidas, e uma briga ruim pode resultar em ferimentos graves. Mas, esperançosamente, o vencedor pelo menos impressionará a fêmea, ou parece apenas um pouco mais do que bobo. Número 14. Ataque de hipopótamo. 3 leões cruzando o rio. Em geral, se você enfrentar um leão contra a maioria dos outros animais, você provavelmente esperaria que o leão saísse como o vencedor. Essa coisa de rei da selva não é por nada, sabe? E se você tem 3 leões, bem, você esperaria que fosse óbvio, exceto neste vídeo. Desta vez, os leões estão saindo da sua zona de conforto, mas estão entrando diretamente no território de um animal que não mede esforços quando se trata de expressar seu descontentamento. Esses grandes animais são realmente agressivos, mas eles usam principalmente suas mandíbulas para comer plantas, até 36 quilos de grama por dia. Hipopótamos são geralmente herbívoros, embora às vezes comam animais mortos, o que inclui ocasionalmente um hipopótamo. Uau! Um hipopótamo mal-humorado mostrará seu desagrado abrindo a boca bem grande de uma forma super ameaçadora ou atacando em direção à fonte de sua irritação. De qualquer forma, eles podem parecer fofos, mas mantenha uma distância segura porque essas criaturas podem ser extremamente mal-humoradas e quando estão na água, os hipopótamos se transformam em criaturas rápidas e graciosas, com tanta força e poder de mordida quanto têm em terra. E neste caso, eles têm esses leões exatamente onde querem, ou melhor, onde não querem. Este hipopótamo remove os leões do poço de água com uma eficiência rápida. Esses leões não parecem tão impressionantes quanto costumam parecer. Número 15.
3 leopardos têm uma batalha épica com um melro. Todos sabem que melros são psicopatas. Isso é um fato. Mas você sabia que esses malucos também são basicamente completamente destemidos? Eles possuem uma das peles mais duras e robustas do reino animal e são notoriamente difíceis de derrubar, até mesmo para os predadores com os dentes mais afiados. Eles são quase à prova de balas e podem certamente desviar flechas, lanças e facões. Então a maioria das mordidas de animais não significa nada para eles. E uma serpentezinha não é problema para esses selvagens. Mesmo se forem mordidos, isso não faz diferença para esses animais, porque tem uma adaptação que os torna imunes ao veneno, e tem defesas contra as neurotoxinas presentes nas mordidas de serpentes. Então, uma mordida de serpente, ou até mesmo engolir uma serpente venenosa inteira no jantar, não faz diferença para eles. Na verdade, até 25% da dieta dos melros é composta por serpentes. Delicioso. Então você pode entender por que esse animal pode ser tão arrogante a ponto de enfrentar 3 grandes felinos para uma diversão à tarde. Este vídeo, filmado na área do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, mostra uma mãe leopardo e seus 2 filhotes crescendo, sentados ao lado do rio Sand. Eles se moveram rio acima e os filhotes foram para os juncos. E então, houve um grande alvoroço e a mãe rapidamente se envolveu também. De repente, os 3 aparecem envolvidos em uma luta com um melro psicótico. Agora, dado tudo o que sabemos sobre esses animais, essa não é uma situação que até mesmo um animal tão formidável quanto um leopardo desejaria se encontrar. E apesar dos números óbvios contra ele, aquele velho melro maluco não vai embora sem ter uma boa briga. No final, todos se agarram e mordem uns aos outros até ficar claro que isso não vai resultar em nenhuma refeição ou até mesmo em uma vitória satisfatória para qualquer lado, e os leopardos param e aquele mangusto simplesmente se afasta como se nada tivesse acontecido. Número 16. Ganso morto após um cavalo atingi-lo com força. Agora, todos sabemos que gansos são meio chatos. Eles têm mau temperamento, são agressivos e fazem cocô por toda parte, sem se importar com nada. Eles são como bandidos regulares, mas mesmo assim, eu não imaginaria que muitos de nós acharíamos remotamente engraçado encontrar um vídeo de um ganso sendo chutado até a morte. Mas aqui está, uma filmagem que mostra um cavalo andando por um caminho e um ganso sendo um idiota sobre o que quer que os gansos se irritem. O ganso faz todo o barulho e alvoroço que você esperaria de um desses pássaros irritados. Mas o cavalo finalmente perde a paciência quando o ganso avança em direção a ele com um bico agressivo. O cavalo, sendo grande e poderoso e, francamente, não interessado em apaziguar esse pássaro bobo, faz o que você esperaria e chuta o ganso. O problema é que, quando um animal grande e realmente forte chuta um muito menor na cabeça, isso geralmente não acaba muito bem para o pequeno, e como evidenciado aqui, este pássaro vai de furioso a encontrar seu fim em um breve chute na cara. Número 17. Um macaco intimida 2 tigres. Como se não estivéssemos já convencidos de que macacos são chatos, eles são, e você sabe disso. Aqui está um vídeo onde um pequeno, mas definitivamente rude, macaco provoca um par de tigres. Bem, são filhotes de tigre. Parece que isso não acabaria bem para o macaco se eles fossem um pouco maiores. Os filhotes de tigre estão apenas se divertindo na selva quando esse macaco começa a balançar na frente deles. Ele fica batendo neles, rindo e até puxando as orelhas deles, aparentemente só para se divertir, sendo uma dor de cabeça. Ele até parece ter um senso de timing cômico, já que os filhotes acham que o macaco foi embora e voltam para seus próprios jogos. Então o macaco rude volta para o espaço dos tigres. Parece que ele está fazendo tudo isso só para ser uma grande irritação para os grandes felinos. Mas quem sabe, talvez esse macaco tenha feito alguns inimigos futuros bem difíceis aqui, possivelmente para todos os macacos dentro da selva. Número 18. Macaco ataca cachorro. Macacos realmente são uns verdadeiros chatos. Não se deixe enganar por esses seres que parecem fofos com sorrisos.
Eles são violentos e vão roubar seu dinheiro e provavelmente te bater só por diversão. Esse cachorro descobriu da pior forma como um grupo de macacos pode ser desagradável. Ele estava por aí, cuidando da sua vida, tentando fazer suas necessidades, e esses filhos da mãe o atacaram. A coisa esquentou um pouco, mas ele recuou e tentou se esconder atrás de uma árvore, mas os macacos não deixaram o cachorro em paz. Eles pulavam ao redor e aterrorizavam o pobre cachorro que estava fazendo cocô. Macacos não são apenas irritantes ou ladrões. Eles são meio psicopatas também e podem facilmente morder ou arrancar um membro ou até seu rosto se tiverem vontade. E quem pode saber o que eles podem sentir realmente? Se um macaco te morder ou até te arranhar, você pode acabar com um monte de doenças nojentas. Que diversão, né? Então veja, macacos são realmente os piores. Não tente dizer que são fofos. Número 19. Hiena mexeu com o burro errado e aprendeu uma grande lição. Agora, se você fosse informado de que houve uma luta entre uma hiena e um burro pequeno, como você acha que essa briga iria acabar? Você provavelmente imaginaria um festival de sangue desagradável e rápido que terminaria a favor da hiena, certo? Bem, às vezes, o azarão ou o azaronco pode surpreender. Neste vídeo, você pode ver que esse pequeno burro não está disposto a deixar que alguma hiena velha e sorridente ganhe sem uma grande briga. A hiena descobre da maneira mais rápida e simples. Forma de desarmar a hiena. Ela morde com força na orelha e não solta de jeito nenhum. Isso pode ser uma dica valiosa. Se você for atacado por um predador grande e mau, vá direto para as orelhas. Pode funcionar. O problema com as hienas é que elas costumam ser muito mais formidáveis quando caçam em grupos, e é exatamente assim que geralmente fazem. Então, essa hiena solitária já está fora de sua zona de conforto, mas aquele burrinho minúsculo provavelmente parecia uma presa fácil. A hiena parece ter tentado a sorte e não saiu como o planejado. Aposto que a hiena se sentiu um verdadeiro idiota. Enfim, apesar da técnica extremamente eficiente de morder a orelha usada pelo burro, o vídeo para antes de vermos a conclusão do encontro. Número 20. Crocodilo agarra a tromba de um elefante. As mães são, sem dúvida, as criaturas mais ferozes e determinadas. Então não deveria ser uma surpresa que essa elefante africana fêmea lutou contra um dos animais mais mortais da Terra, o crocodilo do Nilo. Este vídeo impressionante mostra o crocodilo que estava perseguindo um filhote de elefante, de repente encontrando a mãe do filhote, e essa mãe está furiosa. Ela imediatamente lida com esse perigo para seu filho, e parece eliminar o réptil dentado com alguns pisões bem colocados e totalmente implacáveis na cabeça da criatura. Isso vai resolver. Esta elefante zangada, literalmente, pisa até a morte nesse crocodilo de 4,5 metros nas águas rasas do rio Zambeze, na Zâmbia. O vídeo foi gravado por um turista em um safari que ficou hipnotizado pelo ataque intenso e súbito desse animal. Muitas vezes pensamos em elefantes como gigantes gentis, e na maior parte, eles são. Mas se você mexer com eles, ou os fizer sentir ameaçados de alguma forma, esses enormes animais têm alguns poderes muito ferozes à sua disposição. Esse crocodilo realmente não teve chance. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!